Olá, boa tarde. Uma cena chamou a atenção de todos que assistiam ao jogo do Internacional contra o Caxias do Sul no último domingo. Um torcedor do Colorado invadiu o campo com a filha no colo e agrediu os jogadores do time adversário. O homem agora vai responder a 2 inquéritos. Eu sou Rafaela Vivas e esse é apenas um dos destaques desta edição. Vamos aos demais. Marco Civil da Internet. Termina a audiência pública promovida pelo Supremo Tribunal Federal. Tribunal de Justiça de Minas Gerais dá início ao julgamento do promotor acusado de assassinar a esposa. E ainda, Conselho Nacional de Justiça anuncia os vencedores do Prêmio Conciliar Legal. Terminou há pouco a audiência pública do Marco Civil da Internet, promovida pelo Supremo Tribunal Federal. Em pauta, a responsabilidade dos provedores pelos conteúdos publicados por usuários e a possibilidade de sua remoção. As informações você acompanha ainda nesta edição do Jornal da Justiça. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais realiza o julgamento do promotor de justiça acusado de matar a esposa. André Luiz Garcia Pinho foi denunciado por feminicídio e está sendo julgado por desembargadores do órgão especial do Tribunal de Justiça. E vamos agora ao vivo, direto a Belo Horizonte, com o repórter Marco Aurélio Franco, que traz mais informações para a gente. Olá, Marco, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Já dura mais de 3 horas a sessão do julgamento do promotor André Luiz Garcia de Pinho, acusado pela morte da esposa, Lorenza de Pinho, no dia 2 de abril de 2021. Por ter foro privilegiado, o julgamento ocorre em sessão do órgão especial e o caso está sendo apreciado por 20 desembargadores, em sessão presidida pelo primeiro vice-presidente do TJMG, desembargador Alberto Vilas Boas. A relatoria é do desembargador Vanderlei Paiva. Depois da acusação, nesse momento, a defesa faz a sustentação oral. As partes tiveram 1h30 para as argumentações. Daqui a pouco começa um intervalo e a sessão do julgamento deve ser retomada após as 2h30 da tarde. O relator e o revisor do processo vão apresentar os votos. Depois será a vez de cada um dos 20 desembargadores do órgão especial que participam dessa sessão. É com você, Rafaela. Obrigada, Marco Aurélio Franco, falando direto de Belo Horizonte aqui para o Jornal da Justiça. Boa tarde para você, bom trabalho. Os ministros do Supremo Tribunal Federal devem retomar hoje o julgamento de uma ação que questiona a lei que criou departamentos de execução e de inquérito na Justiça de São Paulo. Vamos acompanhar a reportagem de Marta Ferreira. Os departamentos foram criados por Lei Complementar Estadual de 2013. O objetivo é promover celeridade na apreciação e concessão de benefícios aos apenados. A norma prevê que em cada sede das 10 regiões administrativas judiciárias haverá uma unidade regional do departamento instalada. Além do controle dos benefícios dos presos, também compete autorizar saídas temporárias e inspecionar os estabelecimentos prisionais. O Procurador-Geral da República foi quem entrou com ação no Supremo, alegando que a instalação de departamentos apenas nas comarcas de maior movimento processual do Estado atenta contra as garantias do amplo acesso à justiça, da ampla defesa e da eficiência da administração pública. O plenário começou então a analisar o caso. Além do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, houve a manifestação das partes interessadas no processo. O Procurador do Estado de São Paulo defendeu que a lei venha ao encontro do princípio da eficiência e da razoável duração do processo, já que diminui o tempo de espera dos presos para terem seus pedidos analisados. O julgamento será retomado com o voto do relator, o ministro Dias Toffoli e dos demais ministros. E tem novidades no Superior Tribunal de Justiça sobre o caso do ex-jogador Robinho, condenado por estupro na Itália. As informações com a repórter Marina Campos.
O ministro Francisco Falcão admitiu como amigo escure a Associação Nacional da Advocacia Criminal para manter a paridade de armas entre defensores de teses opostas. Isso porque, em decisão anterior, o ministro relator já havia admitido no pedido de homologação de sentença estrangeira a União Brasileira de Mulheres, que defende a legalidade da transferência da execução da pena do atleta para o Brasil. Por outro lado, a Anacrim considera a transferência do jogador incabível. Para a associação, o cumprimento da pena no Brasil só seria aplicável aos crimes cometidos por brasileiros após o início da vigência da Lei de Imigração. Na decisão, o ministro Francisco Falcão limitou a participação da Anacrim ao acompanhamento processual, à apresentação de memoriais e à realização de sustentação oral no dia do julgamento, da mesma forma como havia definido em relação à União Brasileira de Mulheres. O jogador Robinho foi condenado pela justiça italiana a pena de 9 anos por estupro. A seguir, torcedor do Internacional que entrou em campo com a filha no colo e brigou com os jogadores do time adversário vai responder a 2 inquéritos. Os detalhes, daqui a pouco voltamos em instantes. A Justiça Paulista aceitou o pedido do Ministério Público para manter apreendido provisoriamente o adolescente que matou a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos. No ataque a uma escola estadual, o menor ainda feriu outras 4 pessoas. O estudante de 13 anos é acusado de cometer 6 atos infracionais, entre eles injúria racial, ameaça e homicídio. Ele vai passar por uma avaliação psiquiátrica. Bom, em outro caso, dessa vez no Rio de Janeiro, a juíza Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância e da Juventude da capital, determinou a internação provisória de um adolescente suspeito de planejar um ataque a uma escola da Gávea. A decisão da juíza Vanessa Cavalieri leva em conta a gravidade dos fatos, indícios suficientes de autoria do ato infracional e o perigo de o adolescente concretizar seus planos caso permaneça em liberdade. Além disso, a investigação aponta para a possível existência de outras pessoas envolvidas no plano. O torcedor do Internacional, que entrou em campo com a filha no colo e brigou com os jogadores do time adversário, vai responder a 2 inquéritos. A cena chamou a atenção de todos que assistiam ao jogo do Colorado contra o Caxias do Sul no último domingo. A reportagem é de Carolina Chaves. Após o Internacional ter perdido para o Caxias no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e ter sido desclassificado do Campeonato Gaúcho, o torcedor do Colorado, de 33 anos, invadiu o campo com a filha de 3 anos no colo para agredir um jogador do Caxias e também um cinegrafista que filmava o jogo. A cena foi parar nas redes sociais e causou indignação. O torcedor não tem antecedentes criminais e agora vai responder a 2 inquéritos para apurar as agressões em campo e a exposição da filha, crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Após a polícia concluir as investigações, os inquéritos devem ser encaminhados ao Ministério Público e ao Judiciário. O Ministério Público do Rio Grande do Sul já pediu medida protetiva para a criança, porque, segundo o MP, ela foi exposta pelo pai a extremo risco de ser agredida e lesionada. Bom, para a gente repercutir esse caso, agora eu converso ao vivo, de forma remota, com a conselheira titular, a Fátima Brito. Olá, conselheira tutelar, a correção conselheira tutelar, Fátima Brito, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço a sua participação, viu, a sua disponibilidade aqui com a gente. Esse caso chamou a atenção, de fato, quem assistiu o jogo, quem não assistiu também, isso viralizou nas redes sociais, aquela criança ali exposta à situação toda, o pai agora vai responder, né, às autoridades competentes. Qual é a sua avaliação desse caso no pedido do Ministério Público? Então, é importante a gente verificar o que se espera dos pais, né? A gente espera que os pais tenham o dever de cuidado com seus filhos, né? Ainda mais na faixa etária que se encontra a criança de 3 anos. Então, o dever de cuidado na proteção, na educação, na saúde. Então, uma série de direitos que essa criança tem. E é importante salientar que ela está na fase da primeira infância, que é a fase do desenvolvimento, é um desenvolvimento peculiar. Então, tudo aquilo
que acontece com ela pode repercutir futuramente na vida adulta. Então, aquele estresse tóxico daquele jogo, aquela atitude do pai de levar a criança para o campo, com atos de violência contra jogadores, cinegrafistas, isso aí tem uma repercussão no psicológico da criança. Porque as crianças têm os pais como espelho, né? Então, essa atitude do pai foi muito violenta, né? A gente pode dizer isso. E o que pode repercutir? Ela pode acreditar que toda vez que perder ou tiver uma frustração, a forma de reagir é com violência. E tem mais uma coisa, a criança ela tem a prioridade, né? A doutrina da proteção integral, que tem na Constituição e no ECA. Então, nós temos o dever, toda a sociedade, toda a comunidade, os pais têm o dever de proteger os direitos da criança e do adolescente. E, principalmente, essa exposição, né, que foi submetida à criança tem que ser coibida. Então, acredito que o Ministério Público vai fazer as medidas de proteção, o Conselho Tutelar do município também deve acompanhar essa família, fazer encaminhamentos para alguns cursos, né, de convivência, para que a gente fortaleça, né, esse núcleo familiar e que também a gente possa até, se tiver um curso para pais, né, a gente tem que incentivar esse tipo de ações. Né? Perfeito. Você trouxe agora uma situação bem sensível em relação à educação, à orientação, né? Você acredita que o Estado, o poder público, enfim, a gente pode pegar essa situação como exemplo? A Fátima está com a gente. Com certeza. Tá. Achei que tivesse caído a internet. Tô. E a gente tô aqui. Trabalhar nisso, né, para educar, para pegar essa Isso. situação como exemplo, porque o pai vai ser punido. E aí é claro que cada caso é um caso, mas pode até perder a guarda da criança, porque a mãe se disse chocada quando prestou depoimento, né? A mãe dessa criança está muito chocada e não aprova a atitude. Então a gente tem que trabalhar na conscientização, na reflexão da sociedade. Sim, e principalmente porque o ECA prevê, né, assim, nós temos um sistema de garantias, né, da criança e do adolescente. Então, ninguém faz nada sozinho, né? O Conselho Tutelar, juntamente com a área de educação, o CREAS, o CRAS, o Ministério Público, né, o Judiciário, os CAPs, todos esses atores, esses, né, aparelhos públicos, eles fazem parte do sistema de garantias. E é importante, tá? Quando o ECA fala que na aplicação das medidas deve-se prevalecer aquelas que visam a questão pedagógica do fortalecimento da convivência familiar, é por aí que a gente pode tentar buscar essa rede de atendimento, principalmente na educação. Né? A gente pode fazer projetos, encaminhamentos para a rede, ou outros tipos de organizações que façam esse trabalho, né, de educação parental, educação para não violência, né, e isso é importantíssimo na faixa etária que ela se encontra, né, a atitude do pai foi muito temerosa. Eu acredito que a mãe, né, ela não estava como a guardiã naquele momento, o guardião do momento era o pai, que levou a criança para um jogo, né, bem interessante levar as crianças para o jogo. A gente tem que desmistificar, né, o ambiente de um estádio como de violência. Então, ele era o guardião. Então, ele era o responsável por ela naquele momento. Né? Ele quem expôs ao perigo. Então, eu acho que a mãe, né, nesse ponto, deve ter ficado chocada. Acho que qualquer mãe ficaria. Porque é aquilo que eu falei, o que se espera dos pais é que eles cuidem, né, como guardiões, cuidem das crianças, dos adolescentes, de forma que protejam, né, desses tipos de violência, né, que pode acontecer. Fátima, só para a gente fechar rapidinho aqui, mas só essa repercussão toda do caso, né, essa comoção, a revolta em torno da atitude desse pai, na sua avaliação já mostra que a gente está caminhando assim para uma sociedade que reflete mais essas ações inadequadas, essa postura? Eu acredito que hoje com as redes sociais, né, com toda essa repercussão, acho que as pessoas cobram mais, porque nós, toda a sociedade, ela tem que fazer esse tipo de controle, é um controle social, né, que a gente tem que fazer. Então, quando o 227 da Constituição fala que todos são responsáveis, sociedade, pais, comunidade, e o ECA reproduz isso também,
Então, eu acho que todos nós, a sociedade, devemos, não é nem podemos, devemos estar sempre atentos e sempre denunciar esse tipo de ação impensada, essa atitude, Perfeito, que pode Fátima. prejudicar para o resto da vida os destinos de uma criança de apenas 3 anos. Perfeito, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pelas suas colocações, viu? Boa tarde, Fátima. Boa tarde, muito obrigada. A seguir, as informações sobre a audiência pública sobre o Marco Civil da Internet. Os detalhes em instantes, voltamos já. Na noite dessa terça-feira, o Conselho Nacional de Justiça entregou o prêmio Conciliar é Legal em Brasília. A reportagem é de Viviane Novaes. O prêmio incentiva os tribunais de todo o país a fazerem a conciliação entre as partes de um conflito, o que desafoga o judiciário e evita que os processos fiquem anos em tramitação. Esta é a 13ª edição do Conciliar é Legal. Tem várias modalidades e vencedores. A presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, destacou a importância do prêmio e da Semana Nacional de Conciliação, que é organizada todos os anos pelos tribunais brasileiros. A Semana Nacional da Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, completa 18 anos neste ano de 2023. A longevidade desse projeto, somada à premiação que estamos hoje a celebrar, bem evidencia a priorização dada por este Conselho às soluções consensuais dos conflitos de interesse que graçam na sociedade e sempre em busca da paz social e do decréscimo da litigiosidade. No quesito Boas Práticas e na categoria Tribunal, o prêmio foi para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A Corte leva a conciliação até os domicílios do Estado. O oficial de justiça, que não é um conciliador nato, mas que vai ser formado para a conciliação, irá, além de citar o réu, tentar essa primeira proposta de conciliação. A Defensoria Pública do Pará venceu pelo trabalho de conciliação em casos de superendividamento. Nós temos uma Câmara de Conciliação em que a pessoa endividada procura os serviços da Defensoria Pública e a instituição, por sua vez, intermedia um acordo extrajudicial, renegociando a dívida para essas pessoas. Na categoria Produtividade, o Tribunal Regional da Primeira Região, que compreende 13 estados brasileiros, levou o prêmio do segmento da Justiça Federal. Eu me sinto muito honrada porque dos 6 tribunais regionais, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região foi o único que recebeu a premiação. Isso é muito importante para o trabalho que nós fazemos. E, efetivamente, a conciliação tem gerado resultados muito positivos. Terminou há pouco a audiência pública do Supremo Tribunal Federal que discutiu o Marco Civil da Internet. Quem acompanhou e traz agora todas as informações para a gente, a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Logo após as exposições, os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux, que convocaram a audiência pública, fizeram um balanço dos trabalhos e agradeceram aos cerca de 70 expositores. O ministro Dias Toffoli disse que a conclusão do que foi apresentado aqui nesses 2 dias será manifestada no voto de cada ministro, mas que o encontro deixou clara a necessidade de estabelecer limites e responsabilidades para a atuação das plataformas. Não compete aqui nem a mim, nem ao ministro Luiz Fux fazer qualquer tipo de juízo de valor. Isso será feito a partir do voto que iremos produzir. Mas está bastante claro que nós temos realmente que analisar como esse funcionamento das plataformas tem ou não que ter determinados limites, determinadas ações, e quem são as autoridades, os poderes competentes a essa regulação. Por isso foi importante aqui na abertura a dimensão dessa audiência pública com a participação do Judiciário, evidentemente, que estamos aqui no âmbito do Judiciário,
mas também com a participação do Poder Executivo, com a participação do Poder Legislativo e da sociedade civil e de várias instituições do Estado brasileiro. Os ministros, que são relatores de 2 recursos extraordinários sobre o tema, disseram que ainda não há uma previsão de quando será agendado o julgamento no plenário da Corte. Mas, segundo o ministro Luiz Fux, a audiência deu informações suficientes para análise. Ele defendeu, inclusive, que as entidades participem mais ativamente sobre o assunto, inclusive no dia do julgamento. Luiz Fux lembrou que, em muitos casos analisados em plenário, há questões que extrapolam o conhecimento dos ministros do STF, do campo jurídico, e, por isso, a importância desse tipo de debate. E nós estamos absolutamente municiados sobre todas as correntes. Artigo 19 é constitucional, artigo 19 é inconstitucional, artigo 19 tem de ter uma interpretação conforme, sem prejuízo dos efeitos colaterais que esse tema traz a lume. Então, eu queria dizer aos senhores que os senhores todos trouxeram soluções para os senhores e um grande problema para o Supremo Tribunal Federal. Nós agora nos deparamos com argumentos prós e contra, daí eu ter conversado também com o meu dileto amigo Dias Toffoli sobre a necessidade também dessas exposições surgirem no momento do julgamento do plenário, já que aqui a audiência se limitou a nós dois, que vamos trazer um voto denso, como foram as exposições, mas acho importante o plenário ouvi-los também. Ao longo desses 2 dias, foram mais ou menos 12 horas de debate sobre o Marco Civil da Internet, mais precisamente sobre a responsabilidade dos provedores pelos conteúdos publicados pelos usuários e a retirada desse material do ar. Tudo que foi produzido aqui vai ser transcrito e também colocado disponível nos autos do recurso que tramitam na Corte e motivaram a realização da audiência pública. Bom, vamos conferir agora na reportagem como foi a manhã de hoje de todas essas discussões. O representante da Associação Brasileira de Jurimetria afirmou que, desde 2014, o Poder Judiciário vem vivendo uma epidemia de processos relacionados aos conteúdos nas redes sociais. Marcelo Guedes Nunes considera o Marco Civil da Internet bem-sucedido, mas defende medidas futuras de regulação. Discutir eventuais aperfeiçoamentos e avanços, sempre volto a falar, do meu ponto de vista, respeitando as 2 premissas que fizeram do Marco Civil da Internet um marco regulatório bem-sucedido, que são o eixo de responsabilidade e uma clareza objetiva na definição das normas. Miguel Novaes, representante do Partido dos Trabalhadores, lembrou que nas 2 últimas eleições gerais, as campanhas usaram as fake news como estratégia política. O advogado criticou a demora das plataformas em retirar os materiais da rede, mesmo com decisões da Justiça. Ao tempo que as campanhas e o Poder Judiciário foram obrigados a tomar diferentes medidas para diminuir os impactos sofridos durante o período eleitoral em razão da difusão das notícias falsas, que se deram dentro dos ambientes controlados e regulamentados pelas próprias plataformas, elas se mantiveram inerte, aguardando apenas a ordem judicial para agir. O destaque do debate foi, mais uma vez, o artigo 19 do Marco Civil da Internet. A norma estabelece que os provedores só podem ser responsabilizados por conteúdo de terceiros se descumprirem ordem judicial específica de remoção. Diogo Reis, representante do Instituto Liberdade Digital, apontou que o Congresso Nacional tem poder decisivo nos próximos passos da regulação. Como regular os parâmetros dessa sessão? Como trazer isso diante de uma decisão judicial? Ou trazer isso pelo poder do próprio judiciário? Talvez, mesmo de modo excepcional e restrito, nós não consigamos fugir ou se afastar da necessidade do processo legislativo. Da Alemanha, o representante do Legal Grounds Institute, Ricardo Campos, falou por videoconferência. Ele sugeriu medidas que podem ser adotadas pelo Supremo Tribunal Federal para melhorar a autorregulação das redes sociais. A principal é a participação social. Se ter um canal para queixas e denúncias na própria plataforma.
e de fácil acesso para os usuários, para que os próprios usuários possam pedir, questionar remoção, receber uma justificativa clara e fundamentada pela remoção ou não remoção. Já a Associação Brasileira de Centros de Inclusão Digital, representada por Daniel Dias, disse que decisões pela retirada de conteúdo online pode configurar violação da liberdade de opinião. A questão, portanto, não é se a responsabilização das plataformas por conteúdo de terceiro leva a um aumento ou mesmo a diminuição do seu poder. Não é, na verdade, nenhuma coisa nem outra. No fundo, a questão não é a extensão desse poder, mas o seu exercício com responsabilidade. E é isso que nós defendemos. A divergência entre o modelo de retirada de conteúdos mediante decisão judicial prévia e mediante notificação ao provedor foi tratada pelo representante da Rede de Direito Civil Contemporâneo, Rodrigo Xavier. São dois modelos possíveis, dois modelos que encontram ressonância no ambiente constitucional brasileiro, mas que, conforme tantas vezes sustentado aqui desta tribuna, tem encontrado uma resposta proativa pelas plataformas e também pelo acesso à justiça, pelo funcionamento do Poder Judiciário. Do Rio de Janeiro, o coordenador da Clínica de Responsabilidade Civil da UERJ também participou por videoconferência. Ele falou do risco que é colocar o Poder Judiciário como moderador dessa controvérsia. É paradoxal, ministro Toffoli, que uma lei que veio cuidar da internet, um ambiente sabidamente caracterizado pela intensa velocidade da propagação de conteúdo, tenha optado pelo remédio da judicialização prévia. Um remédio cuja resposta não pode ser rápida nas atuais condições sob as quais trabalha o judiciário brasileiro. O Tribunal Superior Eleitoral manteve uma decisão do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, que determinou a remoção de um vídeo veiculado pelo deputado federal por Minas Gerais, Nicolas Ferreira, do Partido Liberal PL. O vídeo retirado do ar foi publicado poucos dias antes do segundo turno das eleições do ano passado. Nicolas também foi condenado a pagar multa no valor de R$30 mil. No voto, o ministro Alexandre destacou medidas tomadas pela Justiça Eleitoral para impedir a propagação de notícias falsas nas plataformas digitais. O plenário desse Tribunal Superior Eleitoral aprovou resolução determinando que, em casos como tais, as plataformas, as big techs, deveriam remover em 1 hora, exatamente para impedir o que se fez nas eleições passadas, seja de 2018, seja de 2020. Uma série de fake news no dia anterior, nas 48 horas, e principalmente no dia anterior e no dia das eleições, porque as plataformas retiravam em 24 horas, ou seja, só depois das eleições. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde, até amanhã.